Oi, galera. Então, hoje nós vamos falar de repertório. Você tem que ter um repertório na sua cabeça para você fazer a prova do Enem, sabia disso? Você não vai estar com o Google, você não vai estar com o celular, você não vai estar com nada, só com a sua cabeça. Então, você precisa memorizar o seu repertório. E eu vou te ensinar o caminho das pedras. Tenho muita coisa para falar aqui que você não sabe. Eu tenho certeza de que você não sabe. Você que estuda só em cursinho, você não sabe, porque o seu professor está te ensinando errado. Eu tenho certeza disso. Seu professor está te ensinando errado. Ele não está corrigindo a sua prova direito. Ele não está corrigindo a sua prova. Ele está colocando assim, parágrafo confuso. Fala a verdade. Tem professor seu que está colocando assim, parágrafo confuso e não está te explicando por quê? Ele coloca lá sem na proposta de intervenção que você errou alguma coisa, algum desvio na gramática. Mas não explicou qual que são os códigos de correção, né? Eu já peguei muita gente com Não, código eu de correção e pego não toda sabe hora. o que significa aquilo. Eu E aí pego. faz o quê? Melhora como? Eu não Melhora como? Não, a gente não sabe como é que essa pessoa melhora. Eu não sei como é que é a técnica, porque a redação precisa ter técnica. Se ela não tiver técnica, você não vai escrever. Vou falar igual a Márcia Fernandes agora. Não vai escrever. Não vai escrever. É isso. Só isso que eu tenho para te falar. Eu vou falar sobre o tema do 2021, da primeira aplicação, que foi a invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Eu fiz essa prova. Há 10 dias antes, nós gravamos um Reels. Um Reels não, Não, né? nós fizemos uma live. Foi uma Nós live. fizemos uma live. Fizemos uma live. E eu falei, cara, esse tema tá a cara do INEP, pessoas sem documento, causas e consequências. Foi a cara do INEP. Eu falei, cara, isso tá a cara do INEP. Tá a cara do INEP e é um problema silenciado. Então tinha silenciamento das mídias. Quem fala isso? Eu ouvia dizer muito de registro civil quando eu era mais nova, quando eu era bem mais nova, que tinha aquela propaganda. Aquela Eu tenho um propaganda. nome, você não tem. Sem documentos, eu não sou ninguém. Eu sou Maria, eu sou João. Então, isso tinha, mas lá atrás, com o advento da internet, nunca ninguém tocou nesse assunto. Então, quando eu peguei a prova, eu falei, epa! O que você tem que saber para você montar seu esqueleto, seu projeto de texto? O que é um projeto de texto? Projeto de texto é uma introdução. Essa introdução vai ser seu carro-chefe. Por ela, o seu corretor vai virar e falar assim, ó, este garoto sabe escrever, ele vai tirar 900 mais. Por ali, já vai dar para saber se você vai tirar 900 mais ou não. Eu falo isso com os meus alunos. A introdução é o parágrafo mais importante que existe dentro da dissertação. Porque existe dentro do jornalismo, né? O parágrafo de um jornal escrito, o primeiro parágrafo chama lead. Muita gente não lê a notícia inteira, lê o lead. Porque ali tem um parágrafo que está falando todas as informações que são necessárias sobre aquela notícia. Na introdução do texto dissertativo argumentativo do Enem é a mesma coisa. Todas as informações importantes estão ali e ela já te dá uma chave, já te dá uma ponte do possível problema que será resolvido no último parágrafo. Então, o parágrafo da introdução é o mais importante. Não é só a tese e os dois problemas levantados para o D1 e o D2. Ele é o mais importante porque você promete te entregar uma coisa e a gente sabe, já pela introdução, se o candidato sabe escrever ou se ele não sabe escrever. E eu continuo falando, trago verdades, trago preciosidades. Então, fica aqui até o final com a gente. Fica até o final, manda aviãozinho para os amigos, aperta o sininho, se inscreva no nosso canal para você receber notificação, porque vai vir muita coisa boa. A gente vai entregar muito repertório para vocês gratuito. Você pode aprofundar no nosso curso, é lógico que vai ter tudo no nosso curso. A gente vai te levar pela mão e em 2 meses eu te garanto que você vai estar escrevendo uma redação em 40 minutos. Procura a gente lá no YouTube como VPS+, ou no Instagram, só procurar o perfil da Valesca. Valesca com K, só que eu não sou a Carol, tá, gente? Eu sou bem mais boazinha do que ela. É Valesca com K, _ Salgado. Professora Valesca Salgado. Me acha lá no Instagram que você vai ver que eu posto as minhas aulas. Eu gosto de postar as minhas aulas ao vivo. Presenciais. As aulas que eu dou no meu cursinho e que faz a galerinha do ensino médio de escola pública tirar 900 mais. E tá aí, ó, concorrendo com um aluno que tá pagando caro.
Isso aí. E a gente garante, levando na mão com as mentorias quinzenais do nosso curso, VPS+, que você vai tirar 900 mais. Cola na gente que a gente sabe dos Paranauê. Só tá? não cola na prova, né? Não pode colar na prova, mas na gente, cola na gente. Primeira coisa que você tem que saber, você tem que colocar um repertório sociocultural legitimado, produtivo e pertinente já na sua introdução. O que eu fiz na minha prova? Eu abri lá o caderninho de provas, né? Estava sentada, a tia do Zap sentada, junto com todos aqueles adoles, e eu lá no universo, sentadíssima. Falei assim, vamos fazer essa redação. Quero provar por A mais B que o meu método funciona. Eu sabia que eu ia tirar 900 mais. Eu tinha certeza de que eu iria tirar 900 mais. O que eu fiz? Abri o caderno, olhei lá. Invisibilidade do registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Falei, eita! Não gosto de acertar tema, porque eu acho que isso não tem nada a ver. O professor ele não tem que ficar preocupado em acertar tema. Mas eu dou essa sorte, o que eu vou fazer? Desculpa, mundo. Desculpa, mundo. Já acertei 2 temas, já acertei o de 2015. Inclusive, eu tinha dado até uma entrevista para a Facom, para uma sobrinha minha que fazia comunicação na época. Ela me pediu uma entrevista na Facom e eu falei, vai cair violência contra a mulher, porque a Dilma sancionou a lei dia 8 de março. Eu já sabia que ia cair. Enfim, desculpa, mundo. E eu também, há 10 dias antes, né, nós fizemos aquela live. Enfim, a gente já sabe. Eu tinha um feeling que iria cair pessoas sem documento, mas não tinha certeza. Na hora que eu olhei o tema, eu falei, caraca, não é que eu dei esse tema lá no cursinho? Mas, enfim, mesmo se eu não tivesse dado o tema, eu tinha certeza de que eu saberia discorrer sobre o assunto. Por quê? Porque eu tinha na minha cabeça que eu ia colocar um repertório sociocultural constitucional, ia colocar ou silenciamento das mídias, ou preconceito da sociedade, ou silenciamento da sociedade nos meus desenvolvimentos e ineficácia governamental. Então, eu sabia o que eu iria escrever para qualquer tipo de tema. Eu tinha esta convicção de que meu método daria certo, porque eu saberia escrever sobre qualquer tema, porque eu tinha meu bloco de notas, que todo adolescente deve fazer, todo vestibulando deve ter o quê? Um bloco de notas e um bloco de estudos, de registros, nos quais você vai consultar esse bloco de notas. Você tem que fazer consulta diária desse bloco de notas e pegar o seu filósofo de estimação, o seu sociólogo de estimação e usá-lo para qualquer tipo de tema. Só que quem tem que te entregar estes filósofos e essas alusões e esses repertórios é o seu mentor, porque senão você vai fazer confusão. Por isso que eu te falo, você tem que ter um mentor certo. Então cola em mim e cola no Vitor, que a gente sabe como te entregar. A gente vai fazer, a gente não só entrega beleza não, tá, gente? A gente entrega também conteúdo de qualidade. A gente não tá aqui entregando beleza. Aliás, o podcast é lindo, maravilhoso. A gente entrega beleza também, mas a gente também entrega o quê? Entrega o que você precisa saber. Bem, vamos lá. O que eu escrevi na minha tese? Essa foi a minha tese do espelho da minha redação. Eu tirei aqui o espelho da minha redação para vocês verem a minha tese. A minha tese ficou da seguinte forma. Constitui-se como fundamentos da Carta Magna de 1988. Por que eu usei Carta Magna? Porque eu já usei Constitui-se. Você vai ficar Constitui-se, Constituição, Constitui-se, Constituição. A cacofonia aí, ó. É uma figura de linguagem. Olha esse eco acontecendo aí no meio, né? A repetição de palavras. Então, você tem que prestar atenção nisso. Cola na gente que a gente ensina. Constitui-se como fundamentos da Carta Magna de 1988 a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Este foi o meu repertório. Eu sabia isso, porque isso está no eixo minorias. É um eixo que eu ensino no meu curso de redação presencial e eu ensino no nosso curso Perdendo Medo de Escrever Redação. Os eixos temáticos constitucionais. Então, eu sabia que eu ia usar o quê? Os objetivos. Não, os fundamentos, desculpa. Que eu usaria os fundamentos, que é a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque uma pessoa que
Me lembrei da música, sem certidão de nascimento. Não, quer dizer, com certidão de nascimento, sou cidadão. Eu sabia. Então, cidadania. Eu sabia que eu iria usar este recorte da Constituição. Isso é lei. Mas existe uma ineficácia governamental aí. Por quê? Porque se existem 3 milhões de pessoas, no texto motivador dava esse dado para a gente, no texto motivador dava esse dado. Existem 3 milhões de pessoas no Brasil que não possuem registro civil. E quando você não possui registro civil, você não tem acesso à educação, você não tem acesso à saúde, você não tem acesso ao mercado formal de trabalho. Inúmeras coisas você não tem acesso. Então, eu sabia que teria uma ineficácia governamental aí embutida nesse tema. Aí eu coloquei, no entanto, a invisibilidade dos indivíduos que não possuem registro civil na sociedade brasileira. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho que problematizar o tema. Querido, você tem que problematizar as palavras-chave do seu tema logo após o quê? O seu operador argumentativo. Eu sabia que depois de, no entanto, eu teria que problematizar. Você tem que saber que você tem que problematizar as palavras-chave do seu tema. Aí eu coloquei a invisibilidade dos indivíduos que não possuem registro civil na sociedade brasileira corrobora um cenário contrário aos preceitos constitucionais, visto que tanto a ineficácia governamental, eu sabia que eu ia colocar ineficácia governamental, e quanto o silenciamento das mídias evidenciam um quadro de abandono e vulnerabilidade que se encontram as pessoas sem documento no Brasil. Esta foi a minha tese, curta e grossa, sem dar mais detalhes, porque os detalhes a gente recheia em quê? No parágrafo de argumentação. No parágrafo de desenvolvimento. E aí agora, nesse ponto da introdução, acho que é interessante a gente falar que o arroz com feijão sempre é uma boa escolha, né? As pessoas começam a discutir em redes sociais, e quando você traz sobre esse silenciamento das redes, seja ela televisiva ou mesmo das redes sociais, as pessoas discutem muitos outros assuntos relacionados a isso, né? Nós não temos atualmente uma identidade fixa, né? Isso faz parte da contemporaneidade. Nós construímos de forma dialética ou dialógica nossa identidade constantemente. Começa a se discutir identidade de gênero, começa a discutir identidade virtual, começa a discutir tudo, mas e o básico? E o porquê ter uma certidão de nascimento? Quando pegar o tema, é muito importante que todo mundo entenda qual é a questão da problematização do tema. E aí você vai problematizar o problema trazido pelo tema. Quando alguém não tem uma certidão de nascimento, ela não tem acesso à saúde porque ela não existe. Então ela não pode tomar vacina. Ela não pode ser internada. Quando ela não tem a certidão de nascimento, ela não pode ser matriculada numa escola. Ela não pode ser registrada. Então isso incute várias dessas construções. Só que aí eu percebo isso porque eu estou falando. Vários dos meus alunos, eles começam a pensar em situações já muito para frente, porque eles estão munidos de armas que nós não tínhamos. Estava dando um poema numa aula, outro dia, e aí era uma pessoa que estava falando sobre dúvida. Era um poema simplesmente sobre dúvida. E aí veio na discussão de várias pessoas, então não foi uma pessoa, quem pensou foram várias, né, com essa ideia, que isso daqui é uma pessoa que está tentando mudar de gênero. Isso daqui vai ser ou uma mulher trans ou um homem trans. Eu falei assim, não é isso. O poema é do século XIX, não estava se pensando sobre isso naquela época. Era uma pessoa que estava em dúvida existencial. E não é porque é dúvida existencial que ela está discutindo gênero. Então a gente tem que pensar com a cabeça certa do movimento. Obviamente aquilo era uma aula de literatura, né? Mas estava sentenciando sobre pensar com o movimento literário do século XIX. Mas eles estão munidos, né? Os jovens estão munidos com coisas que nós não tínhamos naquilo, né? Então, quando eu fiz Enem lá em 2000, aquilo não existia, não tinha o que era hoje. O Enem não tinha aquele poder. Então, é óbvio que hoje, quando eu penso no Enem e vou fazer o Enem, eu vou munido com a cabeça do jovem, mas no ponto mais básico de tudo. Quando a gente dá aula para cursinho preparatório para qualquer concurso público, eu insisto nas pessoas sobre as questões básicas. Saiba o que é uma morfologia, saiba o que é sintaxe, nas regras mais básicas você resolve qualquer coisa. Na matemática vai também para muita coisa das questões básicas. As pessoas esquecem do básico e querem muito lá para frente. Então, olha como a sua tese foi muito clara, como o seu entendimento sobre o tema,
que é a competência 3, faz parte da competência 3, você entendeu e trouxe pontualmente quais eram os problemas problematizados com a tese bem direta. Não tinha que pensar em mais nada gigantesco. Ela trouxe um ponto da modernidade, que foram as redes sociais, e como elas não são trabalhadas na contemporaneidade, mas não precisa pensar em mais nada sobre identidade. De identidade de gênero, principalmente. Trouxe isso porque quando eu fui discutir isso em sala de aula nesse ano, muitos alunos, né, muitos adolescentes do terceiro ano, começaram a me questionar sobre identidade de gênero. Eu falei assim, não é identidade de gênero. Não tem que pensar sobre o que está escrito ali. Aquilo é sobre uma existência, um documento sobre existência, para ser mais um número dentro da população brasileira. É isso que caracterizaria a existência desse ser humano. E as pessoas estão pensando sobre outra construção. E aí já traz o ponto de não ter entendido qual que era o problema que o INEP trazia dentro da prova. Me ocorre aqui falar alguma coisa que na sua fala eu percebi uma coisa muito importante que tem acontecido muito com os jovens, e isso é falta, eu continuo falando, falta de um mentor esperto para explicar. Teoria da tábula rasa. Eles adoram a teoria da tábula rasa. A teoria da tábula rasa. Meu querido, você está usando teoria da tábula rasa para falar de bioma. O que tem a ver a teoria da tábula rasa com bioma? Então, quer dizer, eles pegam os conteúdos, os filósofos na internet, e usam assim, e querem que aquilo linke, que seja... Aí é que eu falo. O repertório ele precisa ser produtivo e pertinente ao tema. Como é que você vai colocar teoria da tábula rasa para um assunto do meio ambiente? Eu não vejo ligação alguma. Então, o seu mentor, ele já tem que trazer para você, no dia que ele vai estudar um tema com você em sala de aula, ele já precisa trazer o quê? Todos os repertórios pertinentes àquele tema, o eixo temático daquele tema, para que você faça um bloco de notas e memorize. Você tem que memorizar. Redação é técnica, redação tem regra, e regra bem definida. Por isso que o INEP coloca 5 competências a serem avaliadas. O seu corretor ele vai avaliar a sua redação em 3 minutos. Ele vai lá e vai ticar. Tem repertório sociocultural produtivo e pertinente? Ok, tem. Tem o quê? É o operador argumentativo? De coesão e coerência? Tem. Tem a problematização? Tem. Competência 3. Tem a proposta de intervenção? Fez o desenvolvimento? Colocou os parágrafos começando com elementos coesivos e operadores argumentativos? Sim. 900, 960, 980, 1000. Todas essas pessoas que tiram 920, 900, 940, 960, 980 e 1000, elas sabem muito bem o que elas vão escrever numa redação. Elas entendem muito bem a competência. Eu digo isso para os meus alunos. Se eu estou gastando mais de 3 minutos na sua redação, você está fazendo errado. Sim. Porque eu tenho que gastar 3 minutos na sua redação no máximo. E aí eu vou cronometrando quando eu corrijo as redações do terceiro ano. Eu falo assim, gastei 6. Aí eu escrevo, gastei 6 minutos na sua redação. Então, se eu estou penando para corrigir sua redação em 6 minutos, o seu corretor não vai perder esse tempo lá. E é por causa da letra também, né? É por causa da letra. É por causa da letra. Gente, pelo amor de Deus. Corretor não é obrigado a nada nessa vida. Porque corretor do Enem... Eu tenho uma amiga corretora do Enem. Ela não é obrigada. Tá? E ela corrige provas do Nordeste. É lógico que ela não corrige provas do Sudeste. E, inclusive, eu até mostrei minha redação para ela. E ela achou injusta o ponto que eu perdi. Era para ter tirado 1000. Tirei 900 mais, não tirei 1000. Eu tô aí na luta, gente. Vou tirar 900 mais. Esse ano eu quero tirar 1000. Só para deixar nesse ponto também, a gente sempre é um ponto de sorte, né? Chegar no corretor. O corretor, a correção acaba sendo de alguma forma subjetiva e não é garantia que um professor de português vai pegar a sua redação, né? Então, sim, tem qualquer pessoa que tenha um curso superior, fez o curso preparatório de correção e vai corrigir. Que é um dinheiro que entra, né? Eu já fui corretor da Unicamp, já fui corretor do Enem, e é chato, e é justamente isso. A gente não vai perder mais de 3 minutos ali. A gente ganha por produção. Sim. Então, a gente tem que ficar em 3 minutos, porque é muita prova para corrigir. Aí, Vitor, eu peguei aqui, eu fiz aqui um roteirinho para vocês. Deixa eu ver aqui.
Aí, olha, peguei aqui o tema da segunda aplicação do Enem, que foi bem mais difícil. E outra, gente, o INEP, ele vai bifurcando. Sabe como? Bifurcando, ele vai afunilando o muito tema. Então, você tem que. O seu mentor, além dele ser um bom corretor, ele precisa também te ensinar a fazer essa problematização do tema. Porque, olha só, vê se você enxerga uma pessoa desavisada, um candidato desavisado, que pegasse esse tema da segunda aplicação, que foi a aplicação do PPL, e a aplicação para quem teve Covid e que não pôde fazer a prova, e que se justificou no dia, teve uma segunda chance de fazer Enem por conta da pandemia. Enfim, olha o tema que caiu na segunda aplicação. Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. Bem, você vê algum problema aqui? Aparentemente não, ó. Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde do Brasil. Tem algum problema aparente? Já tá falando, o INEP não vai falar assim, desafios. Para reconhecer. Gente, para com isso. Para com isso. Acorda, Dolly. Acorda. Não vai cair isso. O INEP, ele é sorrateiro. Ele é traiçoeiro. Ele é um lobo em pele de cordeiro. Porque é o único processo que vai garantir a entrada dos candidatos nas universidades federais. E aí, toda pessoa que tem um mínimo de consciência social sabe do desmonte que existe na educação do ensino superior. Então, tem menos vagas e você vai não deixar qualquer pessoa da sociedade brasileira entrar nessa universidade. Eles vão tentar puxar o tapete do candidato. Exatamente. Então, aí, quando eu dei esse tema em sala de aula esse ano, eu falei assim, eu já quis começar com eixo temático minorias justamente para problematizar esse recorte, porque eu achei esse recorte muito interessante, um recorte diferente, e que os meninos falaram para mim assim, que meus alunos, eles me desafiam toda quinta-feira tem aula de redação, e às terças a gente dá mentoria online, tá? No nosso curso, Perdendo o Medo de Escrever Redação, porque você perde o medo mesmo, não é brincadeira, você perde o medo, você ri na cara do perigo. Como diz o Simba. Ai, meu celular tocando, inoportuno. Peraí. Então, gente, olha só. Reconhecimento da contribuição das mulheres na ciência da saúde no Brasil. Como que eu problematizo? Eles viraram para mim e falaram assim, Valesca, como que você vai usar a ineficácia governamental se o governo já está reconhecendo a contribuição das mulheres na ciência da saúde no Brasil? Eu falei, que tal o quê, gente? Que tal o quê, garoto? Aí está justamente o problema. Quando é que existe reconhecimento da mulher? Só um carnaval para tirar a roupa dela e vai em cima do carro alegórico. Pra mim, onde está? Quer dizer, né? Eu falei errado aqui, não é aonde, eu preciso falar corretamente. Desculpa aí. Onde está o reconhecimento das mulheres nas ciências da saúde do Brasil? Aí... tinha lá, Ana Nery, nunca tinha ouvido falar. O texto motivador já te levava a sua problematização. Eu nunca tinha ouvido falar na Ana Nery. Você ou eu e os candidatos, eu nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha. Eu não, Vitor. Eu sou menos culta que você. Aqui em Juiz de Fora, inclusive, existe o Hospital Ana Nery. Menino, eu gosto de assistir novela à noite. Eu leio um pouquinho, depois eu vou assistir novela da Viva. Mas isso... Ah, tá. Teve uma novela aí recentemente que falava sobre a Ana Nery. Então, mas eu não sabia. Eu juro pra você. Falei, cara, eu não sei. Tão poucos meus alunos sabiam disso. Falei, caraca. Então, se vocês não sabem, se eu não sei, tem algum propósito pra gente não saber isso. Isso não é divulgado. Já é um problema. Então, o aluno tem que ter essa maldade. Já é um problema. Você não saber quem é a outra, a que descobriu a ligação da microcefalia com a chikungunya zika vírus. Esqueci o nome dela. Não vou lembrar agora. Ainda mais agora que a gente está no podcast gravando, não vou lembrar. Mas tinha o nome dela também, que eu não me lembro. Olha só. Isso é o quê? Enquanto você estava falando agora, eu pensei em várias, mas eu não consegui lembrar. A gente não consegue lembrar. A gente tem ali a diretora do Instituto Oswaldo Cruz, que foi desmerecida em vários pontos. Cadê? Não me veio na cabeça o nome dela. Nós temos uma neurocientista que foi retirada recentemente do país e foi levada para os Estados Unidos porque ela virou referência, sendo nessas construções
neurocientíficas atuais, né, e como a neurolinguística tá evoluindo, não lembro o nome dela. A pessoa que fez a decodificação do vírus da Covid é brasileira, também não lembro dela. Tá, eu nem sabia. Eu nem sabia dessas. Eu conheço Mandetta. Eu conheço. É Mandetta, né? Mandetta. Nossa Senhora, Mandetta. Parava pra assistir Mandetta na Globo News. Parei pra assistir aquele outro sem carisma, coitadinho, bonzinho, né? Mas sem carisma total, aquele outro que eu nem lembro o nome dele. O secretário. O secretário, não, o ministro da Saúde. Que depois foram tantos que eu já fui perdendo. O Queiroga? Você tá falando do Queiroga? Aquele sem carisma que ficava. Ai, gente, desculpa. Mas a gente tem um governo muito sem Então, carisma. não, mas abafa, vamos lá. Então, a Constituição, como que eu usaria? Valência, como é que você vai usar a Constituição para esse caso? Gente, a Constituição fala. A Constituição não fala. A Constituição pontua que todos. O objetivo da Constituição, na verdade, é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, nós tínhamos aí um repertório. Artigo 5º e 6º, eles devem estar na cabeça de todo candidato, né? Sim, Pensando nisso, o artigo 5º e o 6º, eles dão conta de muita coisa. O terceiro também. Aí eu falei assim, como que eu vou problematizar isso? Eu já sabia que eu ia usar. Os meninos, eu não saberia falar sobre isso. Eu falei assim, gente, vamos prestar atenção. Raciocina comigo. Reconhecimento da contribuição. Qual palavra que eu vou problematizar? A palavra reconhecimento. Justamente, né? Exatamente, o não reconhecimento. A mulherada, ela precisa de quê? De reconhecimento na área das ciências da saúde. As mulheres não têm esse reconhecimento. Então, a problemática partiria dali. Então, eu ensinei para os meus alunos naquela aula a fazer isso e montei com eles um parágrafo. Eu queria ler para vocês o parágrafo. Constitui-se como um dos objetivos da Carta Magna de 1988 promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Entretanto, a contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil ainda não é reconhecida. Ainda não é reconhecida, como deveria, contrariando ao preceito constitucional de igualdade de gênero. Aí eu disse, seja pela ineficácia governamental, que fomenta o frustrante legado histórico paternalista, seja pela falta de incentivo midiático no que tange a representatividade feminina nesta importante área do conhecimento. Ou seja, eu disse a todo momento que se tratava da ciência e do reconhecimento, porque você não pode tangenciar o tema. É esse tipo de maldade que o seu mentor precisa ter com o aluno, é esse tipo de maldade e esse tipo de feeling e esse tipo de pegada. Você tem que colocar o aluno na real, que não vai cair um tema fácil e que ele tem que dar conta de escrever qualquer tipo de tema. Eu queria, Vitor, que você falasse um pouco da teoria do silenciamento, teoria do anonimato. Vamos lá. Bom, mas só vou puxar antes Tá. para falar sobre esse ponto da sua introdução, que olha como a sua introdução está muito bem encaminhada para dizer quais são os dois parágrafos de argumentação, que um será sobre a ineficácia governamental e outro sobre esse silenciamento da mídia, que não traz a representatividade, e naturalmente ele já traz a sua conclusão. Sim. Os problemas já estão aí resolvidos. Se é uma questão de negligência governamental, você vai atrelar o seu agente, seu primeiro agente é esse, e o seu segundo agente será sobre a mídia social. Então olha aí a comprovação de que na introdução você já tem o problema levantado, o que vai ser pormenorizado dentro dos dois parágrafos de argumentação e como que vai ser resolvido o problema. Já está ali feito. O candidato não tem que pensar em mais nada. Se ele pensou na introdução bem feita, ele já não tem que fazer mais nada. E outra coisa, quando eu falo falta de incentivo midiático, eu estou falando também em silenciamento. Silenciamento. É muito importante isso, né? A gente trazer o papel da mídia, do que ela faz. E aí eu vou fazer só uma observação e eu volto. Tá. As pessoas não pensam nisso quando as propagandas governamentais elas aparecem. Quando aparece aí recentemente, né? Recentemente foi ontem. O Supremo manteve todos os pontos que estavam relacionados a um condutor de veículo que estivesse alcoolizado. Quem não fizer o teste do bafômetro, todas
instruções que podem reverberar negativamente sobre alguém que estiver alcoolizado dirigindo, o Supremo manteve. Porque eu tinha tido um caso aí, a gente não precisa falar dele, mas que o direito do Rio Grande do Sul tinha decidido que não caracterizaria crime e isentou a pessoa que tinha matado um jovem de 23 anos por conta de estar dirigindo embriagado. Quando a campanha publicitária do governo diz sobre usar cinto ou não beber, não é porque ele está preocupado com a população brasileira. De fato, dentro de um capitalismo, dentro desse esvaziamento total do que existe da população, o governo está preocupado com a população? Não. Ele não quer que isso vai pesar dentro do sistema de saúde. Porque tratar de pessoas, de acidentes que acontecem nas estradas, é muito caro. E olha que a pessoa que sofreu e ainda vai ter que talvez entrar de licença pelo INSS, a pessoa tem que ter a malícia de entender o porquê aquela propaganda está acontecendo. E, obviamente, o porquê que cada notícia é construída dentro do jornal, pensando, mostra uma mãe chorando, mostra a irmã falando, minha vida acabou. Olha o peso emocional que isso traz, o argumento emocional, emotivo que traz, para falar assim, putz, olha o que aconteceu. E aí você vai colocar um inimigo social. É a pessoa que dirige. Tá certo, tá muito errado, nós temos que construir esse inimigo. Mas a sociedade sempre vai procurar um inimigo, ela é maniqueísta. A gente aprendeu com Tom e Jerry, a gente aprendeu com o Pombo e o Dick Vigarista, a gente aprendeu com todo mundo a ter o malvado e ter o bonzinho. Em todas as situações nós precisamos achar o malvado e o bonzinho. Nessa também. E pegando o gancho da sua fala, porque no nosso próximo episódio a gente vai falar da argumentação. E a argumentação é competência 3. Então a gente vai abusar do quê? Dos adjetivos e dos advérbios moduladores. É inadmissível, é inconcebível, é monstruoso, é um empecilho, é problemático, é um impasse. Você tem que abusar desses advérbios moduladores, desses adjetivos moduladores, desses substantivos abstratos. Sim. Mas continue, Vitor. Então, e aí a gente voltando para isso, né, e dentro da questão até própria do alcoolismo daria para falar, mas a teoria do anonimato coletivo é justamente o ponto em que uma pessoa ela desaparece a partir de ser inserida dentro da coletividade. Nós temos essa construção das mulheres. Só que aí a gente pode atrelar, talvez, num ponto muito maior, sobre a questão narcisista que existe na sociedade patriarcal. O narcisismo diz que a gente tende a inferiorizar qualquer um que não seja parecido com a gente. E se a gente tem até numa construção bíblica, e aí nesse ponto a gente poderia usar a Bíblia, porque é um livro, a gente tem que pensar nele como um livro que mexe com todo o Ocidente há 2000 anos, mais de 2000 anos, todo focado dentro dessa construção voltada no homem. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Nós temos dentro da cultura clássica uma construção de todo o ideal de beleza baseado no homem. Então o homem tem uma importância dentro do Ocidente muito maior. No Oriente também. Mas no Ocidente nós temos um ponto muito importante sobre essa construção e é muito fácil invisibilizar as mulheres dentro dessa construção social. Nós tratamos mulheres como minoria social, mas elas são maioria populacional dentro do país e dentro do mundo. Então, como a gente consegue transformar essas mulheres em anônimas? Porque quem está no governo são homens, quem são ministros, em maioria, são homens, quem está na política são homens. Então, é menos de 20% das pessoas que estão nos governos, né, dentro dos ministérios, dentro das câmaras de deputados, dentro do Senado, dentro dos vereadores, que são mulheres. E como viabilizar o pensamento feminino dentro dessa sociedade se quem está no poder são os homens? Então, a teoria do anonimato, então, e a teoria do narcisista. Você poderia falar pra gente? Eu nunca sei falar, é Paul? O do anonimato coletivo? Paul Ricoeur, é um filósofo francês. O que eu fiz? Eu usei Paul Ricoeur na minha redação da invisibilidade. Na teoria do anonimato, eu usei para silenciamento das mídias. Eu já sabia que se caísse silenciamento das mídias, se desse para encaixar silenciamento das mídias, eu usaria Paul Ricoeur. Só que eu não sabia falar o nome dele. Sabe o que eu fiz? Paul Ricoeur. Paul Ricoeur. Já tinha anotado para eu saber escrever, porque você não pode escrever segundo filósofos. Você tem que saber o nome do filósofo. Então, por isso que é importante, volto a dizer, é importante você ter um caderno de anotações. Anota lá, teoria do silenciamento. O que você vai colocar? Silenciamento das mídias, teoria do anonimato, o ser é ser percebido, que é muito boa. Muito boa. Nessa via, o George Berkeley ele traz sobre o ser é ser percebido. Quem não é percebido pelo outro não existe de fato, né? E olha como a gente consegue ver isso, inclusive nas crianças. As crianças, quando não são percebidas, elas começam a gritar.
Elas querem aparecer. Ninguém quer produzir alguma coisa e ser ignorado. Então, ser é ser percebido, George Berkeley, isso é muito importante e funciona para várias construções, né? A gente não precisa pensar somente dentro da redação. Se você é percebido, você tem voz. E é justamente isso que a problematização traz. Não existe um reconhecimento feminino dentro da ciência. A gente pode pensar, inclusive, né, eu usaria como exemplo, né, de analogia, a própria Marie Curie, quando ela descobre todo o processo da radioatividade alfa, como ela é desmerecida dentro da academia, justamente por ser uma mulher. Olhem como as mulheres são desmerecidas hoje por conta de questões hormonais, ou porque elas estão na TPM, ou qualquer outra coisa que elas façam, porque elas estão nervosas, porque não são ouvidas. Ela está com um destemperamento hormonal e é por isso que ela está histérica. Olha como, historicamente, as mulheres elas foram colocadas como ponto de histeria, as bruxas e todas essas questões que existiam aí no medievo sobre como entender a mulher e como ela sempre foi colocada como uma inimiga social. Então, trazer essas questões do Berkeley, ou do anonimento coletivo, ou do narcisismo, ou até mesmo num ponto maior ainda, que é um filósofo brasileiro que traz sobre a negação da alteridade. Você tira a ideia de que essa mulher é uma igual a você. E aí esse você é um você masculino. Você nega a alteridade dela, então você nega os direitos dela, inclusive de se existir. Também, a gente também tem Simone de Beauvoir, né, que a gente podia citar. Que Simone de Beauvoir sempre é bom para citar quando um tema é ligado à questão de gênero. Sempre. A ideia da construção dela, do que se traz no feminino e tudo mais. Né? Aí eu acho que seria interessante também mencionar aqui, Simone de Beauvoir é bastante utilizada. A gente pode falar de vários pensadores, vários sociólogos que são utilizados constantemente, e não existe um ou outro melhor, né? Não existe um repertório sociocultural que seja melhor ou outro, contanto que ele tenha representatividade, que ele seja validado. Qualquer um pode ser utilizado. E que ele seja o seu repertório de estimação. Por quê? Porque você tem que saber falar dele na hora da prova. Na hora da prova você não vai estar com o Google. E para fechar, Vitor, este nosso episódio, eu queria falar muito de ineficácia governamental e linkar ineficácia governamental com os desenvolvimentos. A gente pode linkar. Eu gosto muito da teoria do Hegel, que o Estado deve tratar os seus habitantes como um pai cuida dos seus filhos. Isso eu usei também na minha redação do Enem e eu acho que dá um super certo. O aluno, o vestibulando, o adole querido do meu coração, já tendo bloquinho de notas nele também, Hegel, ter John Locke, as leis fizeram-se para os homens e não os homens para as leis. Olha que repertório produtivo que linka com quem? Com a Constituição Federal. Se o Estado não está obedecendo às leis, é porque as leis fizeram-se para os homens e não os homens para as leis. Isso é um repertório também de ineficácia governamental. Poderia aqui citar outros, mas isso aí está no nosso curso, está na nossa mentoria, está nas minhas aulas lindas e maravilhosas, nas aulas do Vitor lindas e maravilhosas também. E essa é a palhinha que eu queria dar. Bate o sino pequenino, ativa o sininho aí, galera. E segue a gente. Cola na gente, porque a gente vai levar você aos 900 mais. A gente vai pegar na mão e levar até lá. As mentorias quinzenais são o nosso maior diferencial, justamente porque a gente não vai só conversar. Nós vamos te mostrar o caminho das pedras nessas mentorias para como escrever o texto e garantir os 900 mais. E aproveita que a gente ainda não é famoso. Sabe por quê? Porque quando eu ficar famosa, o meu curso não vai ser barato desse jeito. Não vai ser não. Mas não vai ser mesmo. Quando eu adquirir autoridade como famosa, professora famosa, porque a minha intenção é ficar famosa. Você quer ficar rico, né? Eu quero ficar famosa. Eu sou mais quieto. Eu quero ficar famosa. Eu quero ficar famosa. Então é o seguinte, a minha mentoria e a mentoria do Vitor, ela é quinzenal online. Ela não fica gravada, mas a gente te leva todo o processo que está dentro das nossas aulas gravadas. As nossas aulas gravadas, ela tem um passo a passo. Eu te ensino esse passo a passo. Vitor ensina o passo a passo da mentoria pela mão, entendeu? Você, olha, hoje você vai abrir o capítulo tal, você vai pegar o eixo tal, tem lá o PDF. Nós preparamos o nosso PDF muito bem preparado, por sinal, e a gente abre o PDF para o aluno, faz aquela aula mesmo expositiva, mostra como jogar, como colocar
aquele repertório encaixa com este tema. Isso tudo você tem na nossa mentoria online e nas aulas presenciais. Além de poder tirar dúvida, né? Que é outro ponto, né? A gente, quando tá nesse caminho das pedras, a gente tira dúvida. Que outro cursinho online tira dúvida sua? E outra coisa, é barato, gente. É barato. Aproveita que é barato, porque a gente não é famoso. Porque quando eu ficar famosa, eu repito, vai subir esse preço. Então você aproveita. Eu falo isso para os meus alunos. Nossa, mas estou estudando com você, daqui a pouco você vai ficar famosa. Vou ficar famosa. E você vai ter foto comigo. Olha que lindo. E é nóis, gente. É isso. Ativa o sininho, aperta aí onde você precisa apertar. E segue a gente, cola na gente, porque a gente, vai te levar no caminho das pedras.